Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gabriel. Vocês vão escutar a minha voz, né? E eu vou explicando a aula para vocês, que eu gosto de trabalhar assim. Então, essa aula aí é uma aula introdutória, né? Um conteúdo que a gente vai trabalhar, que é cultura e ideologia. Então, hoje eu vou falar um pouquinho desse conteúdo, vou introduzir para vocês nessa primeira quinzena. E daí na próxima quinzena eu já começo a trabalhar o conteúdo. Enfim, primeira coisa que vocês têm que entender, né, antes de entrar no conceito de ideologia, vem a cultura. A gente tem que entender que a nossa sociedade, ou que nós, né, falando em nós, primeiro nós, indivíduos, pessoas, a gente é resultado de várias ações e a gente é resultado de várias culturas, né? É muito comum a gente não pensar nisso, mas e a gente geralmente eleva a cultura a coisas que são que é o senso comum, né? A gente cultura em relação à música, mas a gente expandir o nosso horizonte e perceber que a nossa cultura ela não está só na música, ela está nas nossas ações, ela está no que a gente come, como a gente se veste, como a gente fala, né? E o nosso modo de viver tudo é cultura, né? E a gente é resultado de várias culturas. Hoje, se vocês parar para pensar, a gente é resultado de várias culturas, muitas vezes por causa da internet, né? Por causa do K-pop, né? Que está lá na Coreia do Sul. A gente vai e se tornou algo mundial, mas que desde antigamente a cultura já ia movendo povos e sociedades e misturando entre elas, né? Não só falando de uma cultura com a vinda do comércio, né? Se tornou em algo mundial e as pessoas começaram a se misturar e trocar experiências, enfim, né? A gente come hoje pizza e pizza é algo tão cultural na Itália e que antigamente vocês pensaram não tinha pizza, mas que aos poucos foi se criando o próprio sushi, né? Que hoje é uma febre. Enfim, então a cultura ela é muito importante e a gente vai falar um pouquinho sociologicamente como a cultura ela tem influência sobre as nossas vidas, né? Então, essas quatro perguntas aqui eu vou deixar na primeira quinzena para a gente introduzir o conteúdo, né? O que é cultura, o que não é cultura e a qual cultura nós pertencemos. E a quarta pergunta, se existem tipos determinados de culturas para determinados tipos de pessoas. Então, você tem que pensar um pouquinho e responder essas questões, certo? Aqui daí o professor só traz um pouquinho a definição de cultura para a sociologia, né? Que eu acabei falando um pouquinho, né? Que a cultura para a sociologia, né? Basicamente é a base sobre as sociedades, né? O Brasil hoje é um país com diferentes culturas que formam a sociedade brasileira, né? Não dá para dizer que é a cultura do brasileiro, beleza? É a cultura que hoje é do Brasil, mas que antigamente teve que ser resultado de vários tipos de cultura para chegar no que a gente tem hoje, né? Teve que se construir essa cultura, essa base brasileira, né? E a gente não percebe, mas a cultura também está em nossas ações, né? Então, basicamente, eu gravei essa aula para introduzir o conteúdo para vocês que vai ser introduzido nessa primeira quinzena. Então, o professor pede que vocês, nesses 15 dias, resolvam esses quatro exercícios, né? E na semana que vem, e depois dos 15 dias, dessa introdução, né? E também eu vou deixar um texto ali para vocês lerem. Aí a gente vai começar a adentrar o conteúdo, beleza? Qualquer coisa estou à disposição. Um abraço e até mais. Oi pessoal, tudo bem? A gente vai começar aí mais uma aula de sociologia. O professor vai dar continuidade ao que estava falando sobre cultura e ideologia, né? Vocês devem ter feito as questões aí. Fala um pouquinho sobre o que é cultura, o que não é cultura, que cultura nós pertencemos, né? E se há tipos de cultura para determinados tipos de pessoas. Então, só para continuar o nosso papo aí, a cultura para a sociologia, basicamente, é a construção, é o que nós somos culturas, certo?
não só nós, mas também as pessoas, as sociedades. Então a sociologia basicamente fala isso, né? Até o professor botou ali embaixo. A cultura é o resultado das nossas ações sociais. Então se nós somos cultura e a sociedade é cultura, tudo é cultura, certo? Então não tem como a gente negar isso, porque nós vivemos no meio da cultura. Uma coisa interessante que eu queria falar é o quanto que nós somos feitos por diferentes tipos de cultura. Não só em comida, não só em música, não só em roupa, em tudo. É bem importante isso. Construção da cultura. Um ponto interessante que vocês precisam entender é que o professor vai fazer uma divisão agora para vocês entre classes dominantes e classes dominadas. As classes dominantes ao longo da história, elas sempre conseguiram se manter no topo e ter uma opressão, né? Já as classes dominadas tiveram que lutar contra essa opressão. Então dizer que a construção da cultura é a mesma, né? Não é, porque uma está no topo e outra não. Então o professor botou ali, né? A construção da cultura ela não ocorre de maneira harmônica e igualitária. Há uma luta entre as classes dominantes e as dominadas, né? Por exemplo, aqui, né, o professor botou tem interesses políticos, tem interesses comerciais, né? E até um ponto a visão católica, a visão muçulmana. Como é que é a questão da religião dentro dessa construção da cultura? A, nós temos uma visão, né, a sociedade tem uma visão predominantemente cristã. Como é que é visto o muçulmano, como é que é visto o espírita, como é que é visto o candomblé, as religiões africanas. Então essa construção da cultura, ela não é igual, né? O professor deu um exemplo da religiosidade. Qual é o papel da escola e da tecnologia nesse meio, né? As tecnologias, hoje a internet, né? Elas são muito importantes para essa construção da cultura, para que a gente possa ter diferentes ideias sem sair de casa, né? Antigamente se tinha conhecimento através de jornais e de livros. E hoje a internet está aí para tentar lutar contra essa influência das culturas dominantes, né? Aqui alguns exemplos, né? O Google, até uma notícia que eu trouxe aqui. Professores levam às escolas públicas do Gama o ensino da cultura africana, que é de uma classe dominada. Né? A cultura da construção das sociedades, pessoal, o professor vai falar na outra aula. Não, vou falar hoje, tá? Construção a cultura na construção das sociedades, certo? Então, basicamente, pessoal, o professor falou para vocês ali, né? Essa pessoa tem cultura, essa pessoa não tem cultura, né? Todo mundo tem cultura. Existe divisão de classes dentro da cultura? O professor falou que sim, né? Então, tá aí. A cultura como juízo de valor e a Constituição. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Muitas vezes a gente associa a cultura a algo, a um valor, que dá um valor para a pessoa. Tipo, ah, não, essa pessoa aqui tem cultura. Ah, não, essa pessoa aqui ela escuta tal tipo de música. Não, então ela não tem cultura. Tá? Sendo que cultura é algo que é da pessoa, que não deve ser julgado como valor ou não, certo? Sem ser superior ou não. Etnocentrismo é quando um grupo rejeita as práticas culturais de outro, né? A questão de xenofobia, discriminação, né? A própria homofobia. Então, o etnocentrismo é rejeição às práticas culturais. Tá? O etnocentrismo ele sempre teve uma longa história, porque as classes muitas vezes dominantes utilizam o etnocentrismo para julgar e também ridicularizar as classes dominadas. E o que a sociedade deve ter? Um relativismo cultural, né, que dizer que todas as manifestações culturais são legítimas e que não deve haver discriminação de nenhuma classe. Beleza? A aula de hoje era isso. Agradeço a presença de vocês. Até mais.